Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Léo e vamos aí continuar nossos estudos aqui de Física 4, onde nesse vídeo mesmo a gente vai começar a estudar esse assunto de interferência, tá certo? Então nesse vídeo nós vamos começar a estudar interferência de fenda dupla. Quem não viu aí os dois vídeos anteriores sobre princípio de Huygens e superposição, princípio de superposição, por favor volte, porque vai ser importante, eu vou fazer uma pequena revisão aqui e já adianto para pegar aí um lápis, a caneta, papel, a borracha, para fazer algumas continhas e fazer alguns desenhos. Esses slides eles estão todos na descrição dos vídeos, então qualquer coisa vocês podem usar os slides, está disponibilizado à vontade. Tentem utilizar e tentem estudar esses desenhos. Estudar esses desenhos e compreender esses desenhos acaba sendo muito importante, tá certo? Quais desenhos? Os desenhos que eu vou mostrar durante esse vídeo, beleza? Então vamos começar aqui já de uma vez. A gente começou falando aqui do princípio de Huygens, que ele nos diz o quê? Que cada ponto de uma frente de ondas se comporta como uma fonte pontiforme, gerando aqui ondas secundárias. Então a gente sabe que se a gente tem essa frente de ondas, cada ponto que vai gerar uma onda secundária, a frente de ondas no tempo posterior vai ser o quê? Vai ser o envelope de todas essas fontes, de todas essas ondas secundárias que foram geradas. Mesma coisa acontece aqui na frente de onda circular e assim por diante. A gente também falou do princípio de Fermat, eu vou enunciar ele aqui também de novo, porque ele é muito bonitinho, que ele nos diz que todos os caminhos ópticos possíveis para a luz ir de um ponto até o outro, ela percorre aquele caminho em que o tempo é o menor possível. A gente falou disso aí, no último vídeo também a gente falou sobre superposição, então a gente viu que, a gente tirou duas conclusões no último vídeo, a gente viu que se a diferença de fase entre duas ondas for igual a 2nπ, com n aqui igual a 0, 1, 2, 3, assim por diante, acontece interferência construtiva. Então, se eu tenho duas ondas e a diferença de fase entre elas for igual a 2nπ, ou seja, um múltiplo par de π, tá certo? Um múltiplo par de π, acontece interferência construtiva. E se a diferença de fase entre duas ondas for um múltiplo ímpar de π, acontece interferência destrutiva. A gente estudou isso no último vídeo. Mas vamos fazer aqui duas simulações. A simulaçãozinha também vai estar na descrição. Por favor, dê uma brincada com as simulações, é uma coisa importante. A simulação aqui você pode fazer tanto tipo aquele experimento do Veritasium que eu citei para vocês no último vídeo, vai ficar na descrição e também o vídeo completo. Você pode colocar aqui ó, duas fontes de água pingando aqui alguma gota, tá certo? Então ela vai pingar aqui alguma gota aqui num certo lago, e aí você vai poder ter aqui interferência com relação a essas duas ondas que estão sendo formadas aqui. Vocês estão vendo aqui que tem uma parte que tem aqui uma superposição construtiva e uma parte que tem superposição destrutiva, certo? Só que a gente pode fazer isso com luz também. Vamos fazer isso com luz, que é o que a gente quer. A gente pode aqui aumentar o espaçamento, aumentar ou diminuir o espaçamento entre os lasers, mas eu vou deixar esse camarada aqui assim, e vou ligar esses dois lasers aqui, ó. Então liguei aqui alguma coisa que está gerando aqui, não é um laser, né? Mas eu falei laser aqui, mas é uma fonte de onda, uma fonte de luzes que vai gerar uma fonte esférica de luz. Então eu gerei aqui uma fonte esférica de luz, gerou aqui essa fonte esférica, aqui eu gero uma fonte esférica, esses camaradas eles vão interferir entre eles, gerando aqui uma interferência construtiva e também interferência destrutiva, tá certo? Isso por quê? Porque a diferença de fase entre esses camaradas aqui, em determinado ponto dessa tela de detecção, vai ser tal que eu tenha interferência construtiva e interferência destrutiva, certo? E isso basicamente isso aqui que a gente vai estudar. Só que a gente pode estudar isso também com relação a um problema de fenda dupla, que é o que a gente vai estudar. Isso aqui é muito famoso, chama experimento de Young. Thomas Young, o jovem Thomas Young, fazendo aqui uma piadinha bem ruim, mas o jovem Thomas Young, ele fez aqui um experimento, apresentou isso no começo do século XIX, se eu não me engano, onde ele produziu um experimento tipo esse aqui que a gente vai mostrar. Não é exatamente esse, mas tipo esse aqui que a gente vai mostrar, que demonstrava esse caráter ondulatório da luz, certo? Qual que é a ideia aqui? Esse gerador de luz aqui vai jogar aqui uma frente de ondas planas nesse anteparo que tem duas fendas. Essas duas fendas aqui a gente pode aqui aumentar ou diminuir o tamanho das fendas e a gente pode aumentar ou diminuir aqui o distanciamento entre as fendas, certo? E aí eu vou jogar a luz aqui, uma luz aqui verde nesse camarada e vamos ver o que vai ser detectado aqui na tela. Vocês vão notar o seguinte, eu gostaria que vocês notassem o princípio de Huygens, ou de Huygens, desculpa, atuando aqui, tá certo? Vocês vão ver que quando a luz passa por esses dois buraquinhos aqui, apesar de chegar nesses dois buraquinhos uma frente de onda plana, quando a luz passa desse buraquinho, o que acontece é a criação aqui de uma frente de onda circular, que é o princípio de Huygens atuando.
tá certo? Se vocês pensarem um pouquinho aí, vocês vão notar que isso é exatamente o princípio de Huygens atuando aqui, tá certo? Então aqui, ó, não sei se vocês viram aqui, é uma frente de onda plana, olha lá, desliguei, mas é uma frente de onda plana, beleza? Vai chegar uma frente de onda plana aqui nesses dois buraquinhos, vamos ver o que acontece. Então chega uma frente de onda plana ali, eu deixei aqui no lento, se eu colocar normal aqui vai um pouquinho mais rápido, mas aí essa frente de onda plana, vocês estão vendo que em cada buraquinho aqui é gerado um conjunto de ondas esféricas, tá certo? Ou circulares aqui nesse caso, beleza? E aqui também um conjunto de ondas esféricas, vocês estão vendo que tem aqui, ó, aqui é porque tá muito clarinho, desculpa aí, tá muito clarinho, mas eu vou aumentar aqui o gráfico da intensidade. Aqui, ó, aqui eu tenho uma parte clara, aqui eu tenho uma parte clara, aqui eu tenho uma parte clara, aqui eu tenho uma parte escura, vou colocar aqui de pretinho aqui eu tenho uma parte escura, aqui eu tenho uma parte escura, aqui eu tenho uma parte escura, tá certo? Que é justamente o que a gente tinha visto naquele vídeo do Veritácio, e é justamente o que a gente está vendo aqui agora para a luz. E é isso que a gente vai estudar aqui, tá certo? Então a gente pode estudar um fenômeno de interferência dado esse tipo de experimento aqui, um experimento de fenda dupla. Isso é extremamente conhecido. Por favor, se atentem a esse tipo de experimento. Isso aqui a gente estuda isso até lá em mecânica quântica. É um experimento que ele se tornou um experimento extremamente importante para a física no geral. Então, entender esse experimento de fenda dupla é um negócio importante para a gente que está estudando física. Certo? Então, bacana. E aí a gente pode brincar aqui, mudar aqui a frequência da luz, colocar uma outra frequência, ver o que vai acontecer aqui. Deixa eu colocar mais rápido aqui para acelerar para a gente, mas aí a gente pode ver aqui o que vai acontecer, a gente vê aqui que mudou um pouquinho o distanciamento entre as franjas, a gente vai ver qual que é a diferença disso, né, de mudar a cor da luz aqui e por que esse distanciamento aqui mudou. Nós vamos tentar ver isso durante o vídeo, beleza? Então tá, essa aqui é a situação que a gente vai querer estudar nesse vídeo e nessa disciplina. Basicamente, nessa disciplina, nessa unidade. Então, nessa unidade, a gente vai querer estudar basicamente isso. Um fenômeno ondulatório da luz. Então, a gente vai querer estudar fenômenos ondulatórios da luz, utilizando, por exemplo, um problema de fenda dupla, um problema de interferência. Um interferômetro, tá certo? Então, a ideia é essa. Então, bacana. Qual que era a ideia aqui, né? Então, a ideia do experimento de Young, a gente tem aqui uma onda incidente, uma frente de ondas aqui incidente plana. Essa frente de ondas planas aqui, ela tem... Isso aqui está só mostrando que a diferença entre as cristas ali vai ser um comprimento de onda, né? Essa frente de onda plana choca aqui com um anteparo que tem duas fendas. Cada fenda aqui vai gerar uma onda circular. As ondas verdes aqui saíram da fenda de cima, as ondas rosa saíram da fenda de baixo e elas vão interferir. Elas vão interferir como? Onde elas se encontrarem aqui a gente vai ter pontos de máximo, então a gente tem aqui um ponto de máximo vindo aqui no centro, a gente tem um ponto de máximo vindo para cá, a gente tem um ponto de máximo vindo para cá e assim por diante, certo? E entre esses pontos de máximo a gente tem os pontos de mínimo. Então vocês estão vendo que a gente tem aqui máximos principais e máximos secundários e a gente tem esses pontos na tela de detecção, que é essa tela aqui, onde vai ocorrer alguns mínimos de intensidade da luz. Nesse vídeo aqui a gente não vai calcular a intensidade, só que nesse vídeo a gente vai estudar já todos os parâmetros que são importantes para o experimento de fenda dupla. Então já fiquem atentos e atentas aí, certo? Então a ideia nossa é essa aqui, esse desenho que eu fiz, né? A gente tem aqui uma frente de ondas, a separação entre as fendas aqui a gente vai chamar de Dzinho, tá certo? Então, por favor, já comecem a anotar todos esses parâmetros, são muitos parâmetros. Esses problemas de interferência de fração acabam surgindo muitos parâmetros, comprimento de onda, separação entre as fendas, largura da fenda e tal. Anotem todos esses parâmetros e já tentem colocar aí, ó, o que é cada um desses parâmetros, a letra que significa cada um desses parâmetros. Isso vai ser muito importante para vocês. Para o experimento de fenda dupla inicial que a gente vai estudar, a gente não vai ligar para o tamanho dessa fenda, a gente vai simplesmente assumir que essa fenda é muito pequena. Para a gente vai ser importante aqui a separação entre as fendas. Depois, mais para frente no curso, a gente vai introduzir num experimento de Young, inclusive, a largura da fenda. Mas por enquanto vamos deixar essa fenda como sendo muito pequena. O importante para a gente é o quê? É que esse Dzinho aqui, ó, ele é a separação entre as fendas, já anota aí, e esse Dzão aqui é a distância entre as fendas e a tela de detecção. Já são dois parâmetros importantes. Então, Dzinho, a distância entre as fendas, Dzão, a distância entre as fendas e a tela de detecção, tá certo? Bacana. Então aqui, ó, eu vou chamar de S1 a fenda de cima, S2 a fenda de baixo. Dzinho a distância entre as fendas, Dzão a distância entre a tela que está as fendas e a tela de detecção.
certo? O que é Y? Y é a distância entre o centro aqui da tela de detecção e o centro da tela de detecção ele está coincidindo com a metade da distância entre as fendas, tá certo? Então essa linha tracejada que eu desenhei aqui, essa linha tracejada ela está exatamente no meio da distância entre as fendas, tá certo? Então ela está no meio da distância entre as fendas. Então esse Y é o quê? É a distância entre algum ponto na tela de detecção e esse centro da tela aqui, tá certo? Então Y para mim aqui é o quê? É a distância entre o centro aqui da tela de detecção e algum ponto na tela de detecção, tá certo? E esse centro da tela de detecção ele coincide com a metade da distância entre as fendas, beleza? Então a ideia é essa, só para ficar bem simétrico o nosso problema. Vamos pensar aqui agora o seguinte, para a gente localizar, o que a gente vai querer se fazer aqui? A gente quer saber, a nossa intenção aqui nesse problema é saber o quê? Quais os pontos na tela de detecção que tem máximos e quais os pontos que tem mínimos. Isso é que a gente quer saber. A gente quer saber o quê? A gente quer saber quais os pontos onde existe um máximo. Por exemplo, deixa eu colocar verdinho aqui que eu acho que dá para enxergar melhor. O que a gente quer saber é quais os pontos na tela de detecção onde a gente consegue enxergar um máximo. Por exemplo, aqui tem um máximo, aqui tem um máximo, aqui tem um máximo. A pergunta nossa é quais os pontos onde existem máximos de intensidade e quais os pontos na tela de detecção onde existem mínimos de intensidade. Isso que a gente quer saber, tá certo? Então a gente tem que saber identificar onde se encontra esse ponto P na tela de detecção. Como que a gente vai identificar isso? Através de um ângulo. Qual ângulo? O ângulo entre essa reta simétrica aqui, que passa no meio da tela de detecção, tá certo? O ângulo entre essa reta aqui que passa no meio da tela de detecção e esse ponto P, onde eu quero saber qual que é a intensidade da luz, tá certo? A ideia é essa. Então, esse ponto P aqui, vocês estão vendo que eu posso pegar uma reta desse ponto P até a metade da distância entre as fendas, e aí com isso eu consigo saber quem que é esse ângulo θ. Esse ângulo θ aqui vai me dizer onde se encontra esse ponto P, tá certo? Porque, por exemplo, se esse ângulo θ é 10 graus, será estar aqui, esse ponto P vai estar aqui embaixo, tá certo? Se esse ângulo θ é, sei lá, 60 graus, esse ponto P está aqui em cima. A ideia é essa, tá certo? Então, à medida que eu souber qual que é esse ângulo θ, eu sei qual que é o ângulo P. Ou seja, identificar qual que é esse ângulo θ, eu identifico também quem que é o ponto P na tela de detecção. Beleza? Então vão anotando isso aí. Dá uma pausa aí no vídeo e vão anotando todos esses parâmetros aí. Bacana. Então, ó, a gente já identificou quem que é esse ângulo θ. Esse ângulo θ é quem vai mostrar para mim onde que se encontra esse ponto P na tela de detecção. Esse Dzinho é o que? Esse Dzinho é a distância entre as fendas e esse Dzão é a distância do anteparo que contém as fendas e da tela de detecção, tá certo? E a gente quer saber como que a luz vai chegar em algum ponto P da tela. É isso, certo? E agora, quem que é R1 e R2? Eu avisei para vocês, hein? Não menti não. Vai anotando cada um desses parâmetros, isso vai ser importante. Quem é R1 e R2? R1 é a distância da luz que saiu da fenda de cima até o ponto P. E R2 é a distância da luz que saiu da fenda de baixo até o ponto P. É isso. Então R1 é a distância da luz que saiu da fenda 1 até o ponto P. E R2 é a distância que saiu da fenda 2, da luz que saiu da fenda 2 até o ponto P. É isso, beleza? Bacana. Então, olha só, a gente só redesenhei aqui, coloquei aqui essa reta azul aqui, que me indica esse ângulo θ, e desenhei esses camaradas. Tá certo? Então esses aqui são os parâmetros nossos. O θ vai indicar onde está o ponto P. R1 sai daqui da fenda de cima e chega até no ponto P. R2 sai da fenda de baixo e chega até no ponto P. E Dzinho é a distância entre as fendas. E Dzão é o quê? Dzão é a distância do anteparo que contém as fendas até a tela de detecção. É isso. Tá certo? Bacana. Só que nota só o seguinte. Essa luz que sai aqui do ponto S1, que sai da fenda de cima, e chega no ponto P, ela vai percorrer essa distância R1. A luz que sai da fenda de baixo e chega até no ponto P vai percorrer essa distância R2, certo? Só que, assumindo aqui que eu posso pegar aqui uma reta perpendicular a R2 aqui, a diferença de caminho da luz que sai da fenda de cima e da luz que sai da fenda de baixo
é justamente esse tanto aqui. Vocês concordam? É esse tanto que eu tracejei ali. Eu até escrevi aqui, ó, diferença de caminho. Então, olha só, a diferença de caminho óptico da luz que sai da fenda de cima, entre a luz que sai da fenda de cima e a luz que sai da fenda de baixo, é justamente esse tanto que eu coloquei com a chave aqui, ó, tá certo? Então, olha só, enquanto a luz que sai da fenda de cima percorre essa distância aqui, ó, a luz que sai da fenda de baixo vai percorrer uma distânciazinha maior, nesse caso, para esse ponto P aqui em cima, tá certo? Então, reflita só um pouquinho sobre isso aí, ó. A luz que sai da fenda de cima, ela vai percorrer uma distância um pouquinho menor do que a luz que sai da fenda de baixo para chegar nesse ponto P que eu mostrei aqui, tá certo? Beleza? Então até aí tudo bem. Então existe uma diferença de caminho óptico entre a luz que sai da fenda de cima e a luz que sai da fenda de baixo. Bacana. Agora nós vamos fazer um pouquinho de aproximação aqui. Nós vamos fazer uma aproximação aqui para a gente conseguir seguir com a nossa descrição aqui, certo? Vamos assumir que essa distância D aqui, ó, essa distância Dzão aqui embaixo, ela é muito maior que a distância Dzinho, tá certo? Ou seja, vamos assumir que a distância entre o anteparo que contém as fendas e a tela de detecção é muito maior que a distância entre as fendas, tá certo? Vamos assumir isso para deixar um pouco mais simples nossa análise. Se a gente assume que esse Dzão é muito maior que Dzinho, se a gente assume que esse Dzão é muito maior que Dzinho, a gente pode assumir nessa aproximação que esse raio R1 é aproximadamente paralelo a esse raio R2. Por quê? Porque Dzinho é muito pequeno comparado com Dzão, então esses dois raios aqui eles vão ser aproximadamente paralelos, tá certo? A ideia aqui imagina que esse Dzinho aqui que eu desenhei, que ele fosse pequenininho. Então esse raio R1 aqui, ele ia ser aproximadamente paralelo a esse raio R2, tá certo? Então beleza, é só uma aproximação que nós estamos fazendo aqui para a gente entender nosso problema. Então olha só, Dzão é muito maior do que Dzinho, então R1 é aproximadamente paralelo a R2, então eu posso traçar aqui essa reta aqui que é perpendicular a R1 e também vai ser perpendicular a R2. Por quê? Porque eu estou assumindo que R1 é aproximadamente paralelo a R2. Então essa reta tracejada aqui de vermelha, ela é perpendicular a R1 e é perpendicular a R2. Beleza? Dá uma pausa aí, estuda esse desenho aqui. Eu avisei isso antes, estuda esse desenho. Então vamos lá, eu estou identificando coisas aqui com vocês, eu não estou fazendo agora nada demais não. Agora o que eu fiz aqui? Eu trouxe aquela reta azul era o quê? Era a reta que ligava o centro entre as fendas aqui, tá certo? A metade da distância entre as fendas até o ponto P. Então, e essa reta azul, ela fazia, com o eixo central aqui, ela fazia um ângulo θ, tá certo? Só que nessa aproximação que a gente fez aqui de Dzão ser muito maior que Dzinho, eu continuo fazendo essa aproximação. Dzão é muito maior que Dzinho, certo? Eu continuo nessa aproximação aqui. Nessa aproximação que Dzão é muito maior que Dzinho, R1 é aproximadamente paralelo a R2, que também é aproximadamente paralelo a R, tá certo? Esses três raios aqui, ó, esse R1, R e R2, eles são aproximadamente paralelos nessa aproximação que Dzão é muito maior que Dzinho, tá certo? Ou seja, esse ângulo θ aqui, ele vai identificar não só esse Rzinho aqui, como também vai identificar o R2. É o mesmo ângulo que R2 vai fazer, é aproximadamente o ângulo que o R vai fazer, tá certo? É aproximadamente o ângulo que R vai fazer. Agora vamos estudar esses ângulos aqui, ó. Vamos estudar esses ângulos. Por que eu estou fazendo isso tudo? Eu estou fazendo isso tudo porque eu quero saber identificar quem que é essa diferença de caminho. Porque essa diferença de caminho vai me trazer justamente a diferença de fase entre esses dois raios, entre a frente de onda que sai da fenda de cima e a frente de onda que sai da fenda de baixo, tá certo? Por isso que eu estou tentando fazer esse malabarismo todo aqui. Então olha só, o que a gente fez aqui? Eu identifiquei que Dzão é muito maior que Dzinho, portanto esses dois raios são aproximadamente paralelos, certo? E o que eu quero saber é essa diferença de caminho. Eu peguei aqui esse ângulo θ, esse ângulo θ vai ser o mesmo ângulo θ que R2 faz com essa horizontal aqui, tá certo? É o mesmo ângulo θ, porque esses camaradas são todos aproximadamente paralelos, certo? Esse ângulo aqui também é θ, então aqui ó, se esse ângulo aqui é θ, esse ângulo de cá também é θ. Isso aqui chama opostos pelo vértice, né? Então se esse ângulo aqui é θ, esse ângulo aqui também é θ, correto? Agora olha só, quem que é esse alfa? Se isso aqui é 90 graus, isso aqui é 90 graus, né? Porque essa reta horizontal, ela é perpendicular ao anteparo com as fendas, tá certo? Então se isso aqui é 90 graus, quanto que vale esse alfa? Esse alfa, ele vale 90 menos θ,
certo? Então esse alfa ele vale 90 menos θ, porque a soma dos ângulos internos aqui tem que ser 180 graus, tá certo? Então olha só, se aqui eu tenho 90, aqui eu tenho 90 menos θ, com θ vai dar 180. Então esse alfa ele vale 90 menos θ, certo? Agora, quanto que vale esse ângulo? Eu já coloquei aqui que ele vale θ, mas vou mostrar que ele vale θ, né? Olha só, aqui eu tenho um triângulo, ó. Aqui eu tenho um triângulo, esse triângulo aqui, ó, que inclusive é um triângulo retângulo, certo? Do jeito que eu desenhei não parece, mas isso aqui é um triângulo retângulo. Vocês estão vendo que ele tem aqui um retângulozinho aqui, ó. É esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, tá certo? Esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Esse ângulo todo aqui, ó, vale 90 graus. Olha aqui, o ângulo que vale 90 graus é esse aqui, ó. É entre essa reta tracejada e R2, certo? Então o ângulo entre a reta tracejada e R2 é 90 graus. O ângulo alfa vale 90 menos θ. Então olha só, o triângulo que eu tenho é esse camarada aqui, ó, que eu vou desenhar aqui em cima de mim, ó. É esse camarada aqui, ó. Esse camarada aqui é 90 graus. Esse camarada aqui é alfa, certo? Alfa, eu já mostrei para vocês que ele vale 90 menos θ. Então quanto que vale esse ângulo aqui em cima? Se alfa é 90 menos θ, 90 menos θ mais 90 dá o quê? Como é que é? 90 menos θ mais 90 mais esse ângulo aqui em cima tem que dar 180, certo? Então olha só, 90 menos θ mais esse ângulo aqui, que é 90, mais esse ângulo aqui em cima tem que dar 180, certo? Então, ó, 180 tem que ser igual a esse ângulo aqui em cima, que eu vou chamar de quadradinho, mais alfa, mais θ, mais 90, certo? 90. Só que olha só, alfa é 90 menos θ, certo? Então eu vou ter aqui que 180 é igual a 180, né? Porque eu tenho aqui, ó, 90 menos θ mais 90, então eu tenho aqui quadradinho menos θ mais 180, certo? 180, tá escrito aqui em cima. Portanto, olha só, o 180 eu cancelo com esse 180 aqui, então eu tenho aqui que esse quadradinho tem que ser igual a θ. Esse quadradinho aqui é só para manter aqui a infância nossa aqui, né? Lembrando lá do quadradinho. Então, olha só, o quadradinho tem que ser θ. Então, esse ângulo aqui em cima, eu acabei de demonstrar para vocês que esse ângulo aqui em cima tem que ser θ, tá certo? Então, olha só, vou repetir aqui. Esse ângulo aqui entre R2 horizontal é θ, por quê? Porque nós estamos assumindo uma aproximação em que Dzão é muito maior que Dzinho. Portanto, essas três retas inclinadas aqui, ó, R2, essa reta azul e R1, são aproximadamente paralelas. Como essa reta azul faz um ângulo θ horizontal, R2 também vai fazer um ângulo θ horizontal, certo? Se esse ângulo aqui é θ, esse ângulo aqui de baixo aqui é θ, certo? Então, esse alfa, ele tem que valer 90 menos θ. Portanto, esse ângulo aqui em cima tem que ser θ, tá certo? Quem que é esse ângulo aqui em cima? É o ângulo dessa reta tracejada com essa reta que liga as duas fendas. Então, esse ângulo aqui vale θ. Tá certo? E o θ, se vocês lembrarem, quem que é o θ? O θ está justamente identificando quem? O ponto na tela em que eu quero saber a intensidade. Então, olha só, deixa eu voltar aqui. O θ ele está identificando justamente o ponto P na tela que eu quero saber a intensidade. Tá certo? Então, foi importante a gente saber esse ângulo aqui, que esse ângulo aqui em cima é θ, porque agora eu posso descobrir uma relação entre essas fendas e o ponto na tela em que eu vou detectar a luz sofrendo interferência, tá certo? Essa que é a ideia. Então, olha só, agora a gente pode identificar, inclusive, quem que é essa diferença de caminho com relação a esse θ aqui. Porque, olha só, eu tenho aqui um triângulo retângulo em que a hipotenusa vale Dzinho, tá certo? Então, eu vou saber identificar a diferença de caminho entre os dois raios luminosos com esse ângulo θ. Então, essa que é a ideia. Não sei se ficou legal, mas dê uma parada aqui no vídeo, anotem isso tudo e tentem pensar nessas figuras. A apresentação vai estar na descrição, vocês peguem essas figuras e tentem pensar nesses ângulos e em como que isso está acontecendo. Deixa eu repetir aqui, ó. R1, R2 e essa reta azul são aproximadamente paralelas. Essa reta azul faz um ângulo θ horizontal. Esse ângulo θ está identificando para mim o ponto P na tela de detecção, tá certo? Esse ângulo θ é o mesmo ângulo θ que R2 faz com a horizontal, por conta dessa aproximação que a gente está fazendo. Esse ângulo θ aqui, que identifica o ponto na tela de detecção, é igual a esse ângulo θ aqui em cima, tá certo? E esse ângulo θ aqui em cima está fazendo um triângulo aqui com a diferença de caminho e com a distância entre as fendas, tá certo?
Ou seja, a gente está começando a identificar o ponto na tela com a distância entre as fendas, certo? Então, beleza. Muita calma, respira. Então, respirou, anotou todos esses parâmetros, refletiu sobre esses desenhos, com muita calma, muita calma. Nós vamos chegar lá, mas muita calma. Reflita sobre esses desenhos, faça essas continhas aqui, que isso vai ser importante. Certo? Certo. Então, vamos prosseguir aqui. Agora, olha só. Nós estamos assumindo, então, que Dzão é muito maior que Dzinho. Portanto, esses raios R1 e R2 são aproximadamente paralelos. A linha que vai de S1 até R2, ela é perpendicular a R1 e R2, que é essa linha tracejada aqui, ó, no desenho aqui em cima. Tá certo? Portanto, aqui é O, isso aqui é O, isso aqui é O. O ângulo, isso aqui é O, né? Para não. Portanto, o ângulo de cima é θ, que foi a coisa que eu acabei de demonstrar para vocês. Então, esse ângulo aqui que eu estou mostrando com a mãozinha, eu vou colocar a setinha aqui, ó. Esse ângulo que eu estou mostrando aqui com a setinha, esse ângulo é θ, tá certo? Acabei de demonstrar isso para vocês. Dessa forma, o quê? Qual que é a diferença de caminho entre esses raios R1 e R2? A diferença de caminho entre a luz que sai de S2, da fenda de baixo, e a luz que sai da fenda de cima é o quê? A diferença de caminho vale justamente D vezes seno de θ. Por quê? Porque a diferença de caminho é esse termo aqui que está entre chaves aqui em cima, ó, tá certo? Então, olha só, esse termo aqui que está debaixo da chave aqui é a diferença de caminho, está escrito aqui, ó, diferença de caminho. Quanto que vale esse camarada? Se isso aqui é um triângulo retângulo, esse camarada aqui vale justamente D seno de θ, porque D é hipotenusa, tá certo? Então, a diferença de caminho, isso aqui é importante demais, gente. A diferença de caminho vale D seno de θ. D seno de θ é a diferença de caminho entre esses dois raios, o raio R1 e R2, que sai de cada uma dessas fendas, certo? E essa diferença de caminho, ela vai indicar justamente a diferença de fase, quando as ondas chegarem em algum ponto P da tela. Por quê? Porque nota só, pega nesse primeiro exemplo aqui, ó. Aqui são 3 exemplos separados, certo? Então, olha só, pega nesse primeiro exemplo. Eu estou aqui no centro da tela. Se eu estou aqui no centro da tela, vocês concordam que a luz que sai de S1, ela vai percorrer a mesma distância que a luz que sai de S2, certo? Então elas têm que chegar com a mesma fase. Então a interferência vai ser o quê? A interferência vai ser construtiva, certo? Então olha só, a luz que sai aqui de S1 para chegar no centro da tela, ela percorre exatamente a mesma distância que a luz que sai de S2 chega no centro da tela, tá certo? Essa distância aqui tem que ser a mesma, porque a gente construiu esse experimento simetricamente assim. Então a luz que sai aqui dessa fenda de cima percorre a mesma distância da fenda de baixo, portanto elas chegam com a mesma fase, sem diferença de fase nenhuma, portanto existe interferência construtiva. Agora pega só esse caso aqui, ó. Vamos supor, agora nesse caso aqui, a luz que sai aqui da fenda de cima, ela percorre uma distância menor que a fenda de baixo. Isso é muito claro aqui, ó. Essa distância aqui, ó, essa distância aqui é menor que essa distância aqui, tá certo? São coisas diferentes, a distância é menor. Só que vamos supor que essa diferença de caminho aqui seja exatamente um comprimento de onda. Se for um comprimento de onda, ou seja, se para essa luz aqui deslocar da fenda de cima até aqui, essa luz aqui de baixo teve que deslocar o mesmo tanto e mais um comprimento de onda, significa que elas continuam chegando em fase. Se elas chegam em fase, ou seja, se não teve nenhuma diferença de fase, a interferência é o quê? A interferência é construtiva, certo? Então, olha só, nesse primeiro caso não houve diferença de caminho e a interferência foi construtiva, porque está tudo em fase. Só que nesse segundo caso aqui, houve diferença de caminho e essa diferença de caminho foi tal que a interferência continuou construtiva. Por quê? Porque a diferença de caminho foi exatamente igual a um comprimento de onda. Sacaram? Sacaram a ideia? Aí se vocês voltarem aqui na nossa simulação, é exatamente isso aqui, ó. No centro da tela, deixa eu colocar outra cor aqui. No centro da tela, eu tenho interferência construtiva, tá certo? Agora, nesse ponto aqui, ó, vou colocar de outra cor. Nesse ponto aqui, eu também tenho interferência construtiva. Por quê? Porque a diferença de caminho entre a luz que sai daqui e chega até aqui, ela vai ser um comprimento de onda diferente da luz que sai daqui, deixa eu colocar uma outra cor aqui, da luz que sai daqui e chega até aqui, tá certo? Aqui essa cor ficou ruim, né? A luz que sai daqui e chega até aqui, tá certo? É exatamente um comprimento de onda. Então, como é um comprimento de onda, eu vou continuar tendo interferência construtiva. Então, olha só, nesse desenho aqui tá bacana pra gente entender. Nesse primeiro aqui não tem
diferença de fase porque percorreu a mesma distância. Então, se percorreu a mesma distância, a fase é a mesma, tá certo? E a gente está trabalhando aqui com luz coerente e tal. Nesse segundo aqui, houve diferença de caminho. Existiu diferença de caminho nesse caso aqui. Só que a diferença de caminho foi tal que essa diferença de caminho foi igual a um comprimento de onda. E vocês lembram lá do vídeo anterior que se eu deslocar a onda de um comprimento de onda, o que acontece? A interferência construtiva continua sendo construtiva, tá certo? Então, olha só, nesse segundo caso aqui, a luz percorreu uma distância diferente da fenda de cima para a fenda de baixo, só que essa diferença foi tal que ela era igual a um comprimento de onda. Então foi como se eu deslocasse a luz e continuasse tudo igual, tá certo? Então continuou tendo interferência construtiva. Agora pensa nesse terceiro aqui. E se a luz percorrer aqui uma distância, vocês estão vendo que a distância aqui continua sendo diferente, ó. Aqui a luz percorreu essa distância, aqui a luz percorreu uma distância diferente. Tá certo? E se a distância for tal que isso, e se a diferença de caminho entre essa luz que sai da fenda de cima e a luz que sai da fenda de baixo for tal que essa diferença de caminho seja igual a meio comprimento de onda. Se for igual a meio comprimento de onda, a interferência que era construtiva ela se torna destrutiva. E aí eu vou ter um ponto onde não tem luz aparecendo, que seria esse caso aqui, ó. Então, nesse caso aqui, a luz que sai aqui da fenda de cima até esse ponto e a luz que sai daqui de baixo e chega até esse ponto, a diferença de caminho entre a luz que sai daqui e chega até aqui e a luz que sai daqui e chega até aqui vai ser igual a meio comprimento de onda. Sendo igual a meio comprimento de onda, eu vou defasar essas duas ondas de forma a essa interferência se tornar uma interferência destrutiva. Tá certo? Isso é um negócio muito bacana. Dê uma pensada nisso aqui. Então, olha só. Isso aqui é muito importante. A diferença de caminho ela é igual a D seno de θ. Tá certo? Então, a diferença de caminho é igual a D seno de θ para esse caso que a gente está estudando. E essa diferença de caminho ela vai estar relacionada à diferença de fase da luz que chega a um ponto P na tela. Certo? Então, olha só. Se a diferença de caminho for, se a diferença de caminho a gente acabou de ver que é D seno θ. Então, se a diferença de caminho for igual a um múltiplo de comprimento de onda, eu tenho interferência construtiva. Por quê? Porque se minha luz andou um tanto, que a diferença de caminho é um comprimento de onda, 2 comprimentos de onda, 3 comprimentos de onda, 4 comprimentos de onda, a interferência vai continuar sendo construtiva. Por quê? Porque elas vão se somar ali e ter uma interferência construtiva, tá certo? Então, se a diferença de caminho for tal que seja, que a diferença de caminho seja um múltiplo de um comprimento de onda, a gente tem interferência construtiva. E se a diferença de caminho for um múltiplo ímpar de meio comprimento de onda, a gente tem interferência destrutiva, tá certo? Ou seja, se a diferença de caminho continua sendo isso aqui, ó, D seno θ. Essa diferença de caminho, inclusive, a gente descobriu desse desenho aqui, ó. Essa diferença de caminho aqui a gente identifica desse desenho. Essa diferença de caminho vale D seno θ, tá certo? Então, estudem esse desenho aqui. Isso aqui é um negócio que vocês estudarem. Senta e estuda isso aí. Então, olha só. Ah, não, é aqui que eu parei. Se a diferença de caminho, que é D seno θ, for um múltiplo de um comprimento de onda, se for um comprimento de onda, 2, 3, 4, 5, assim por diante, a gente tem interferência construtiva. E se a diferença de caminho for um múltiplo ímpar de meio comprimento de onda, eu tenho interferência destrutiva. Por quê? Porque aí o máximo da onda que sai da fenda de cima vai coincidir com o mínimo da fenda da onda de baixo. Então eu vou ter ali uma interferência destrutiva, vou ter uma superposição destrutiva para esse caso aqui, quando a diferença de caminho for um múltiplo ímpar de meio comprimento de onda. Ou seja, se a diferença de caminho for tal que ela seja igual a lambda sobre 2, a 3 lambda sobre 2, 5 lambda sobre 2 e assim por diante, a gente tem interferência destrutiva, tá certo? Então olha só, se a diferença de caminho for um múltiplo de um comprimento de onda, eu desloquei minha onda ali de um comprimento de onda de modo que o máximo vai coincidir com o máximo, eu vou somar esses camaradas, certo? Agora, se a diferença de caminho for um múltiplo de meio comprimento de onda, o máximo vai coincidir com o mínimo. Quando eu somar esse máximo com o mínimo, vai dar zero, eu vou ter interferência destrutiva, tá certo? Essa que é a ideia, certo? Bacana. Espero que tenha dado para entender isso aqui, galera. Isso aqui vocês têm que ruminar isso aqui um pouquinho. Então vamos lá. Mas qual que é a posição? Vocês lembram lá que a gente estava interessado também em qual que era a posição de um certo máximo nessa tela de detecção, tá certo? Então qual que é a posição? Vocês lembram que a gente vai identificar essa posição aqui por esse Y.
A posição desse ponto P é dada por esse Y. E esse Y está sendo identificado por esse θ, tá certo? É isso que a gente está querendo estudar aqui. Então, qual que é a condição, qual que é a posição YM de um máximo de interferência? A condição para o máximo a gente já sabe, isso está escrito aqui, ó. A condição para o máximo é D seno θ igual a M lambda. Então, a condição para um máximo de interferência é D seno θ igual a M lambda, certo? Nessa condição que a gente está estudando, que Dzão é muito maior que Dzinho, a gente pode aproximar que o seno de θ ele é aproximadamente igual a tangente de θ, tá certo? Porque tangente de θ é seno sobre cosseno, mas para Dzão muito maior que Dzinho, a gente já pode aproximar que seno de θ é aproximadamente igual a tangente de θ, tá certo? A gente pode fazer essa aproximação aqui para Dzão muito maior que Dzinho, tá certo? Bacana. Beleza, então para essa aproximação que Dzão é muito maior que Dzinho, o seno de θ é aproximadamente igual a tangente de θ, tá certo? Agora, quem que é tangente de θ? Se a gente pega esse desenho aqui, ó, olha para o desenho aqui em cima aqui. A tangente desse ângulo θ é o quê? É justamente o y que eu estou querendo estudar, que eu estou chamando aqui de ym, que é o y de um máximo, tá certo? A tangente de θ é o y desse máximo de interferência, dividido por quem? Dividido por Dzão. É o cateto oposto sobre cateto adjacente, tá certo? Então a tangente de θ é o y desse ponto de máximo, que eu estou querendo saber quem que é, dividido por Dzão. Então olha só, tangente de θ é o y desse ponto de máximo dividido por Dzão. E quem que é seno de θ? Seno de θ está escrito aqui, ó, seno de θ é m lambda por Dzinho. Então seno de θ é m lambda por Dzinho, tá certo? Então seno de θ, m lambda por Dzinho, beleza? Como eu estou assumindo aqui que Dzão é muito maior que Dzinho, seno de θ é aproximadamente igual a tangente de θ, então eu posso igualar esses dois camaradas. Então eu vou ter que m lambda dividido por Dzinho é ym dividido por Dzão, certo? Quando eu passar o Dzão para cá, eu vou ter que o y, a posição de um máximo de interferência, é igual a m lambda Dzão sobre Dzinho, tá certo? Aí vocês lembram lá do experimento aqui que eu fiz aqui? Que se eu mudasse, olha só, o ponto, deixa eu ver se eu consigo desenhar, não vou conseguir não. Lembra aqui, ó, o ponto de máximo desse camarada tá mais ou menos aqui, ó, tá certo? O ponto de máximo tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então tá 5 aqui para baixo, tá certo? Então tá 5 tracinhos aqui para baixo, o ponto de máximo da luz verde. Se eu mudar esse camarada aqui, por exemplo, para a luz vermelha, o que vai acontecer? Então tava aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tava aqui, não é? O ponto de máximo tava aqui, ó. Vocês viram que o ponto de máximo mesmo, ele se deslocou um pouquinho para cá, tá certo? Ele subiu um pouco para cá. E se eu colocar esse camarada aqui no azul? Se eu colocar esse camarada aqui no azul, o ponto de máximo também vai mudar. Vocês estão vendo o que eu estou alterando? Eu estou alterando o comprimento de onda. Então tava aqui, ó. Ele estava no verde, estava aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tava aqui. O ponto de máximo desceu para cá, tá certo? Então o ponto de máximo ele desceu para esse ponto aqui, ó. Vocês estão vendo o quê? Que o ponto de um máximo de interferência, ele depende do comprimento de onda, tá certo? Então isso aqui, inclusive, é uma maneira que a gente estuda em laboratório, para a gente descobrir aí quais são, em laboratório de física básica e tal, qual que é o comprimento de onda de de um certo laser, de uma certa fonte luminosa. Então, ponto de máximo, num problema de interferência de fenda dupla dessa forma aqui, o ponto de máximo de intensidade na tela de detecção é dado por mzinho lambda Dzão por Dzinho, tá certo? Então o ponto de máximo ele é m lambda Dzão por Dzinho. Então aí a gente acabou de identificar qual que é a posição, esse ym, de um máximo de interferência na tela de detecção. Então a posição de um máximo de interferência é dado por m aqui pode valer, por exemplo, 0, que vai ser aqui no centro aqui da tela, m pode ser 1, 2, 3 e assim por diante. E é m lambda Dzão sobre Dzinho. Então se a gente souber qual que é o comprimento de onda da luz, a gente sabe onde que vai estar os máximos de interferência, ou a gente pode fazer o contrário, a gente pode identificar os máximos de interferência, medir Dzão, medir Dzinho e saber qual que é o comprimento de onda da luz, que é o que normalmente a gente faz aí em experimentos de laboratório de física básica, certo? E se a gente quer saber qual que é a separação em y entre máximos adjacentes, ou seja, qual que é a separação aqui entre esse máximo aqui e esse segundo, e esse primeiro? Então eu tenho aqui o máximo 0, né, o máximo principal,
o m igual a 1, o m igual a 2. Então qual que é a separação em y entre esse máximo aqui e esse máximo aqui embaixo? É só eu fazer aqui um ΔY, né, que é o ym mais 1 menos o ym, que vai me dar aqui lambda dzão sobre dzinho, certo? E resta uma pergunta apenas a ser respondida. E é uma pergunta que nós vamos deixar para o vídeo seguinte, certo? A pergunta é, qual que é a intensidade da luz na tela? Nós vamos fazer isso de duas formas, nós vamos fazer isso fazendo as contas no braço e nós vamos fazer por fazores, tá certo? Mas nós vamos fazer isso com muita calma, em mais 2 vídeos para frente, tá certo? Ou seja, qual que é a nossa pergunta agora que a gente tem que responder? Qual que é essa curva aqui, ó? Essa curva de intensidade? Será que a gente consegue saber exatamente qual que é essa curva de intensidade aqui na tela? Essa que é a pergunta que a gente quer responder, tá certo? E a gente vai tentar responder ela no próximo vídeo. Então resta apenas essa pergunta. Por quê? Porque nesse vídeo aqui agora, a gente conseguiu identificar exatamente quais os pontos aqui de máximo e de mínimo na tela, tá certo? Principalmente que os pontos de máximo a gente conseguiu saber que eles são dados por esses camaradas aqui nesse experimento de fenda dupla. Os pontos de máximo são dados por m lambda dzão por dzinho, tá certo? E a gente sabe também que se a diferença de caminho for m lambda, eu tenho interferência construtiva, e se a diferença de caminho for um múltiplo ímpar de lambda sobre 2, eu tenho interferência destrutiva, tá certo? Então nesse vídeo aqui a gente conseguiu identificar, voltem no vídeo, ele ficou longo, mas paciência. A gente conseguiu identificar todos os parâmetros com relação a esse experimento de fenda dupla, tá certo? A gente conseguiu identificar todos os parâmetros, a gente conseguiu identificar os pontos, qual que é a relação entre a diferença de caminho e os pontos de máximo e qual que é a relação entre a diferença de caminho e os pontos de mínimo, tá certo? E além disso a gente conseguiu identificar exatamente qual é a posição dos máximos de intensidade, dos máximos ali de luz na tela, em Y ali na tela, exatamente na tela, tá certo? No próximo vídeo a gente vai tentar identificar qual que é a função que me dá, a função mesmo matemática que me dá a intensidade da luz na tela, tá certo? E depois a gente vai fazer isso por fazores, a gente vai continuar esse estudo de interferência e daqui a pouco de difração. Então esse aqui foi o primeiro vídeo sobre fenda dupla, a gente vai fazer um segundo vídeo de fenda dupla e um terceiro que vai ser sobre fazores, que eu vou querer fazer um vídeo só sobre fazores para vocês. Espero que tenha dado para entender. Qualquer coisa, volta nesse vídeo, anota todos esses parâmetros, vocês têm que anotar todos esses parâmetros, dar uma estudada nessas figuras, entender essas figuras, entender todos esses parâmetros, depois tentar identificar, por que é uma interferência construtiva, por que essa diferença de caminho vai me dar uma interferência construtiva, e por que uma diferença de caminho igual ao múltiplo ímpar de comprimento, de meio comprimento de onda vai me dar uma interferência destrutiva. Tentem identificar isso tudo, que isso vai ser importante mais para frente. Espero que tenha dado para entender. Um grande abraço para vocês. Fiquem bem. Falou. Tchau.